Querido Deus, nós estamos na tua presença, buscando a direção do Espírito, para Amém. que nós possamos ser fortalecidos no nosso homem interior e assim habite Cristo no nosso coração. Amém, Senhor. Precisamos ter os olhos do nosso coração abertos para vermos a tua palavra de uma maneira profunda, plena e cheia de realidade para nós. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração receptivo, com discernimento espiritual para alcançarmos o pleno conhecimento da verdade. Amém. Oramos a favor do irmão Amauri, para que o Amém. Senhor tenha sabedoria, que está em Cristo Jesus, para que ele conduza a tua palavra até os nossos corações nessa noite. Nós Amém. oramos agradecidos por essa oportunidade. Na verdade, é mesmo um privilégio que temos que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém, amém, Amém. irmãos. Como diz, a comunhão que a gente vai ter hoje é uma consideração do livro de 1 Samuel. E pelo nosso compartilhar, nós estávamos tentando buscar uma resposta daquilo que chamou muita atenção. Então, nós pensamos qual a nossa resposta individual do chamado de Deus para a gente ter isso como pano de fundo de reflexão. E na Amém. medida que eu fui lendo 1 Samuel, aquilo o Senhor foi me trazendo vários sentimentos que a gente vai ter oportunidade de considerar com alguns versículos sobre situações que estavam. Eli, como era um sacerdote, seus filhos que acabaram assim não seguindo o caminho do pai. Aí também temos uma reflexão sobre os filhos de Samuel, também que não andaram segundo a vontade de Deus, e isso me trouxe muito temor e tremor, sabendo que a resposta do chamado para cada um é um chamado sempre individual, de Amém. acolher a palavra, da gente ter temor e tremor. Então, no início do livro de Samuel, nós temos ali uma situação já da oração de Ana, né, que tinha duas mulheres que falavam no início, que era Ana e Penina, e havia uma disputa ali no sentido de um certo ciúmes, que uma poderia ter filho, outra não, né? Mas naquele momento, Ana se dedicou à oração totalmente diante do Senhor, e naquela época ela pediu, inclusive, ela pediu que o próprio sacerdote Eli intercedesse por ela. Então, nesse momento, ela vai diante do Senhor e ela acaba orando, e acaba sendo concedido para ela uma bênção que era ter um filho, né? E esse filho, Samuel, foi consagrado ao Senhor. E o que me chamou muita atenção no coração de Ana aqui, que ela realmente, a gente pode abrir a Bíblia ali, ela no capítulo 1, versículo 22, O filho vem muito fala aqui. assim: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para ficar para sempre. Então, ali me mostrou o seguinte, que a oração de Ana, o marido dela era Eucana, né? Realmente ela se dedicou, ela entregou para o Senhor. Aí fala no versículo 26 e disse: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, Amém. louvado seja o Senhor, um coração de uma irmã genuína, que foi diante do Senhor, respeitou a própria hierarquia, foi ao sacerdote, que na época o próprio Eli, né? E Eli tinha já dois filhos, né? Hofni e Finés, que nós vamos falar sobre eles, né? Mas ela teve um coração genuíno para o Senhor. E o Senhor acolheu a oração e ela consagrou seu filho a Deus. E a gente sabe que Samuel foi um servo fiel, um sacerdote fiel a Deus até o final da sua caminhada. Então, tem um trechinho da oração de Ana, que é o capítulo 2, que é assim, para não ficar muito comprido, uns versículos que me fez chamar a atenção. No versículo 2: não há santo como o Senhor,
porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A própria rocha tipifica a pessoa de Cristo Jesus como Senhor expressado aí, né? Não Amém. multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de forças, né? Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. E aqui para baixo fala que o Senhor empobrece e enriquece, no versículo 7. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre Amém. elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Então eu vi que a Ana realmente ela respondeu ao Senhor e foi uma mulher que consagrou o seu filho. Eu vejo uma situação totalmente difícil, foi uma entrega, né? Então, na medida que nós estamos desenvolvendo o livro de 1 Samuel, me chamou muita atenção a situação dos filhos de Eli. Nós vamos comentar um pouquinho sobre os filhos de Eli e também sobre os filhos de Samuel, e até uma situação delicada, e por uma questão de desobediência, eles acabaram, a arca do Senhor, ela acaba sendo levada pelos filisteus, e a gente vê uma situação de decadência muito grande nesse momento, né? Então nós vamos abrir a Bíblia, irmão, em 2 Samuel, em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 a 17. Então, alguns versículos aqui fala: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha esse versículo, eles não se importavam com o Senhor. Isso aqui já vem do que nós temos visto lá no passado, é uma escolha, né, irmão? Um coração de incredulidade. Pois o costume daqueles sacerdotes, como com o povo, era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando cozendo carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira, na panela, e tudo, quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló, quer dizer, um total desrespeito ao sacrifício. É como se não importasse nada aquela circunstância, né? Até fala que Verdade. também, antes de queimar a gordura, olha esse versículo, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Então, a gente vê as situações que estavam os filhos de Eli, que era o sacerdote, o que tinha ungido, tinha abençoado Ana na situação da oração, o que responde a mesma oração que falando para Samuel várias vezes, que tinha se o Senhor vier falar contigo, se ouvir essa voz, fala que seu servo ouve. Então, é uma situação que me preocupou muito. A gente não sabe a circunstância daquele momento, mas ele não teve uma força absoluta para exercer uma autoridade com os filhos. Vai falar isso aqui no versículo. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Olha o versículo 17. Porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Né? No capítulo, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 22 a 26, fala assim uma situação em que Eli repreende seus filhos. E fala que Eli já era muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Que coisa, hein? Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que eu ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. E pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E nesse momento, o que vai acontecendo nessa situação de degradação? No versículo 29 a 36, vai falar um pouco a respeito da situação da profecia. Já vai versículo 29 a 36. Só um minutinho. Está aqui. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu por que honras, a esse versículo, irmão, que eu queria lembrar, e tu por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu, eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Aqui tem um princípio que fala de idolatria, né, irmãos? A própria idolatria com os filhos aí. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados ou desmerecidos, né? Então, nesse momento, a gente começa a ver uma situação de decadência na casa de Eli, que era um sacerdote de Deus. E isso daí nos traz uma advertência muito grande, muito temor, para a gente até sendo conduzido, para a maneira que nós temos que estar diante do Senhor, para estar sendo conduzida a nossa casa, a nossa família, a maneira que a gente pode, como que nós podemos estar honrando o Senhor, né? E fala no versículo 31 que eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel. E jamais haverá velho em tua casa. Ó, o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para se consumir os olhos e para entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão à flor da idade. Aqui tem, naquele momento, uma profecia dessa decadência dos filhos de Eli, né? Porque realmente desrespeitar o Senhor, não temer o Senhor, menosprezaram a figura do tabernáculo, que é a figura de Deus habitando com eles. E aí vem a palavra no versículo 34, que vem a profecia, ser-te-á por sinal os que sobrevirá aos seus dois filhos, Hófni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então o próprio veio um aviso realmente para o próprio Eli. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata ou um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a um dos cargos sacerdotais para eu ter um pedaço de pão que coma. No capítulo 4, vem falar da morte de Eli, vamos pegar só alguns versículos, irmãos. Então, no versículo 12, fala assim, então correu um homem, Benjamim, 4:12, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes, a terra sobre a cabeça. Quando chegou,
Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando com quem esperava, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eis, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, vindo, deu as notícias a Eli. Eli era de uma idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi longe mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu do meu filho? Então respondeu: o que trazia as novas, disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Esse ponto que eu queria chegar, irmãos. O pecado de rebelião foi tão sério que o Senhor permitiu, ele podia criar uma circunstância, ele permitiu que essa arca fosse levada provisoriamente pelos filisteus, que vão passar por alguns povos ali, depois ela volta de novo para Israel. Mas fala aqui no versículo 18, que é muito sério, que fala: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel por 40 anos, né? Então, irmãos, isso me deu muito temor, porque Verdade. você vê que é uma situação que era um sacerdote de Deus, os filhos realmente não andaram no caminho, e no final mostra também uma circunstância em que ele não teve uma autoridade com os filhos, e o final, tanto a morte dos filhos como a morte do próprio sacerdote, foi uma morte, foram praticamente executados, né? Vamos falar assim, né? Então, isso me tocou muito, a gente ir diante de Deus, como que examinar a nossa vida, como que nós estamos considerando a palavra que nós temos recebido, né? Amém. Então, nós estamos diante de uma arca, a própria arca é o próprio Senhor que representa hoje, né? Então, essa arca está habitando em cada um pelo Espírito, né, irmãos? Então, como que nós estamos? Nós somos o tabernáculo de Deus. Então, muitas vezes a gente, como nós compartilhamos esses dias atrás, nós falamos da armadura de Deus, muitas vezes nós saímos meio sem as armaduras, não vamos diante, não temos uma vida tão forte diante do Senhor para considerar cada dia uma batalha espiritual, né? Então, esse momento da arca, um momento que Deus entristeceu demais. E ele permite essa circunstância, porque você vê ali, se a gente considerar alguns versículos sobre a fala da arca ter sido levado pelos filisteus, e onde veio o castigo. Podemos abrir 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. É um versículo 3 e 4. Pode abrir, irmãos, aí fala assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a ele só, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor, né? Então, aqui, nos capítulos anteriores, capítulos 5 fala da arca na casa de Dagon, aí ela vai passando, ela sai depois, o que acontece? A arca fora da presença do povo de Deus, ela era só maldição. As pessoas tocavam, era chagas, era úlcera, as pessoas queriam se livrar da arca. Aqui mostra que foi passando de alguns povoados, o capítulo 6, que a arca chega em Bet-Semes, também que fala sobre, daí ela passa para Asdote, depois para Gaza, Asquelon, Gate, então ela vai circulando, porque é a mesma coisa que você tinha temor, sabendo o que aconteceu com o povo no Egito, e sabia que ali eles pegaram e estavam levando maldição.
Então eles estavam passando a arca de um povo para o outro povo, como tinha chagas, tinha feridas no corpo, úlcera, e aí no final mostra que os filisteus devolveram a arca do Senhor, né? No capítulo 6, no versículo 21, enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, do seu outeiro, e consagraram Eleazer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então, aqui, irmãos, é uma coisa que me chamou muito a atenção nesse ponto desse pano de fundo que teve a vida de Eli e dos seus filhos. Longe de nós julgar qualquer situação, mas a palavra está aí para servir de advertência para nós, para mostrar que o Senhor é um Deus que honra, é um Deus que é um Deus misericordioso, mas é um Deus de justiça também, né? Então hoje eu trouxe esse ponto aí que a arca da aliança, o tabernáculo, hoje habita no coração de cada um de nós, irmãos. Então nós não estamos brincando de ser cristãos, nós estamos vivendo em Cristo Jesus para uma pátria celestial. Nós estamos levando a nossa arca, a arca que é a própria pessoa do Senhor que representa, né? Então é com temor e tremor, né, irmãos, que a gente realmente tem que acolher essa palavra, né? No capítulo 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 13, tem dois versículos muito interessantes que falam: então, tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Aí nós vemos um sacerdote fiel. Samuel teve uma vida realmente diante do Senhor. E a gente sabe que nós vamos entrar numa parte em que o povo, sempre caindo numa rebelião, pedia-se um rei, já não se contentava, falar: todos os povos têm um rei, porque nos dá um rei, Senhor. E Samuel pesou a mão sobre isso, e sabia que ia pesar um juízo muito grande. Mas o que fiquei impressionado também, irmãos, nós vamos entrar nos versículos, que Deus não impediu. É umas coisas que eu falo: o senhor podia ter impedido aqui. Não, o senhor não impediu. O senhor que é um rei, deixa eles ter um rei. Que o Senhor é longânimo, mas ele tem o seu plano para cumprir dentro de tudo isso, né? Então nós vamos passar para alguns versículos, mas antes nós vamos ver a situação no capítulo 8, versículo 1 e 6, quando os israelitas pedem um rei, né? Vamos ler um trechinho aí. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Aqui, novamente, irmãos, é o pecado da idolatria, né, irmãos? A idolatria é tudo aquilo, não precisa ter um boneco de ouro, um bezerro de ouro, não, tudo aquilo que nos tira realmente de Deus como sendo a primazia nas nossas vidas. Pode ser nosso trabalho, pode ser financeiramente, pode ser muitas vezes um filho, pode ser um, um concurso, né? Então eu vi que nesse momento, eu até confesso que eu fiquei até triste de ver esses dois pontos, irmão, quando eu li dentro da palavra. E eu ainda falava: pô, senhor, não podia dar um final diferente aqui? Mas o senhor deixou isso daqui para a gente aprender, né, irmãos? Para a gente ir diante do Senhor. Porque eu falei: nós não Amém. sabemos, as escritas falam assim. Eu não sei, depois o Senhor não permitiu, se no final da vida cada um se arrependeu ou não. Mas ali no passado, você viu o testemunho da casa de Eli, foi muito sério o julgamento. E Samuel foi ungido, né?
E aí fala no versículo 4 e 5, fala: Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e disseram: Vês, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Deve ser doído, irmãos, para o pai que está servindo o Senhor. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que vos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Que coisa, hein? É interessante que uma coisa negativa de um lado, com os filhos de Samuel, o Senhor levanta uma outra questão com o povo dele, né? Um outra, Com certeza. vai educar, vai expor o coração do povo. É impressionante os caminhos do Senhor nessas circunstâncias aqui que estão sendo ditas, né? Porque vai Com levantar, certeza. vai manifestar o coração do povo, né? Vai ter um rei, né? Segundo Com as nações. certeza. Dentro do princípio, aí, essa maneira de um rei, o Senhor permite essa circunstância, né, irmão? Você vai ver que nós vamos chegar, que eles vão orar, que vem da tribo de Benjamim. É até interessante da onde vem Saul, era um homem bonito de formosura, de uma tribo que vem lá da base dentro de Jacó, das divisões das tribos. Então, aqui tem até os versículos interessantes para a gente ter uma consideração. Então, no capítulo 8, olha o versículo 18 e 19. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei só sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas essas palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Isso deve ter sido muito difícil para ele, irmãos. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz, estabelece o rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Aí vem no capítulo 9, irmãos, ele vai trazer a história da maneira como que chega Samuel. Até é uma história até bonita, que fala de que há um extravio de das mulas, e vai ter os servos do Senhor que estão andando no deserto. É um capítulo que vai mostrar da maneira que o Senhor vai trazer, para mostrar que era Saul que era o escolhido, que foi ungido, e, e mostra que Samuel teria que, que ungir ele para rei. No capítulo 10, no versículo 1, né, fala: Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? E olha o versículo 6, irmão, me tocou muito. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Então eu vi que naquele momento, Saul, você vê o início da jornada de Saul, ele foi ungido por, segundo a vontade de Deus, o Espírito se apossou dele. A palavra fala no início que ele profetizou. Então a gente fala, puxa vida, vai ser uma jornada maravilhosa, mas chega um determinado momento, como a gente vai ter uma consideração de alguns versículos agora, deixa eu passar aqui para só um minutinho, vamos. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Nós vamos chamar no capítulo 13 uma consideração de alguns versículos. Aqui fala: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul:
trazei-me aquele o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mas acabara de se oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, em Gigal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, achei uma bela justificativa, né? Ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino de Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já se ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Se a gente vê um pouquinho antes do capítulo 3, eu acabei não lendo, que fica muito comprido, é a situação onde que Saul ele vai guerrear contra os amalequitas, e ele acaba poupando, né? Eu tenho a impressão que foi, puxa, que poupou o melhor que existia, o melhor dos carneiros, a coisa, falou, não, isso aqui nós vamos guardar, e acabou, como se diz, achando que estava fazendo uma situação diante dos seus olhos que estaria agradando a Deus, mas Deus tinha falado para exterminar com tudo. Então, nesse momento, ele cai novamente nessa rebelião de não ouvir o Senhor, né, irmãos? Então, isso daí me tocou muito sobre a maneira de ser conduzido, de se estar submisso à autoridade de Deus. No capítulo 12, no versículo 14 e 15, fala assim, no capítulo 12, versículo 14 e 15. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e a lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes forem rebeldes a seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. No versículo 20 e 25, então disse Samuel ao povo: não temais, tendo cometido todo esse mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveita e tão pouco vos pode livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Olha esse versículo, irmãos. Deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Então, irmãos, a gente vai vendo toda essa circunstância que vai acontecendo com Saul e as admoestações do próprio Samuel, e a gente vê que nesse contexto agora não se fala dos filhos dele, né? A referência foi naquele momento onde que era para que o povo pediu um rei para Samuel, né? Então, irmãos, no versículo agora, irmão, nós vamos passar para o versículo do capítulo 15, versículo 1 e 3. Eu fiz alguns apanhados de alguns versículos que é muito comprido, tá, irmãos?
fala assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto de Israel no caminho quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porque matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e junto. Então, daí no versículo 7, irmão, aquela consideração que eu tinha falado, então feriu Saul os amalequitas. Havia lá até chegar a Sur, que estava de frente ao Egito. Tomou vivo Apag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Apag e o melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor. Na madrugada, Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. E aí, irmão, toda essa situação leva a Samuel realmente viu que Saul realmente perverteu o caminho do Senhor. E vai no final, o próprio Samuel acaba exterminando Apag, né? Então tem um versículo ali no capítulo 16, passa uma situação em que ele já sentiu que o reinado já não estava, a bênção de Deus já não estava mais naquele momento para Saul. Ele passa, nesse momento, a se submeter ao que o Senhor falou. E ele vai, Samuel é enviado a Jessé, onde que no versículo 6 e 7 fala: sucedeu-se que entrando eles, viu Eliabe e disse contigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua sabedoria, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o exterior, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aí vem a situação da escolha, a escolha de Davi, né, irmãos? Então, no versículo, só para a gente ler esses dois versículos, para terminar esse desfecho, fala assim, no versículo 12, fala: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse ao Senhor: levanta e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. Naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, irmãos, mais ou menos foi esses pontos. Eu passei meio por cima de alguns versículos, senão não daria para a gente compartilhar tudo. E agora tive um sentimento de a gente ir um versículo. Agora nós vamos agora lá para Filipenses. Eu acho que um irmão abre Filipenses, capítulo 2:12. Alguém pode ler? Alguém quiser ler, pode. Filipenses 2:12. E o outro irmão pode ler Romanos, capítulo 2, versículo 4 a 11.
Vamos lá, Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém. E o irmão Romanos, poderia ler Romanos é, 2, Romanos 2, 12, versículo 4 ao 11. 4, 11. Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a vontade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E a vida eterna mas a ira e a Aí, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os amém. que. Tá bom? Até aí, irmãos. Tá. Então, eu vi que esse versículo, assim, de 1 Samuel, me trouxe muito temor sobre essas circunstâncias que nós compartilhamos, né? Demos uma pincelada um pouquinho na situação de Eli, dos seus filhos, uma pincelada na situação de tirar a arca, onde que a arca saiu da presença, que mostra a presença de Deus, mostrando uma rebelião, e depois mostra a situação de Samuel também, e a próprio reinado de Saul aí também que tirou muito proveito para a gente. Mas esse versículo aqui, irmãos, que o irmão Vitor leu, fala assim: mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Na vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E a ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Nesses dois pontos, irmãos, eu vi que existe uma escolha de obedecer o Senhor e de perseverar no seu caminho. Por isso que fala perseverar em fazer o bem, né? E esses exemplos que serviu para a gente ali, tanto de nossos irmãos que antecederam, até os sacerdotes, e também o Senhor deixou escrito para ter uma demonstração, né? Que o Senhor é justo. Esses filhos de Eli teve situações para arrepender, mas não quiseram arrepender. E o pai era ungido para o Senhor, né? E numa situação dessa que, quando eu vi essa situação que o Senhor é o reto juiz, e ele não trata, ele fala que, aqui fala que a vida eterna ele dá aos que estão perseverando em fazer o bem, que procuram glória, ou honra e incorruptibilidade. Mas a ira, que fala indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então eu tirei para mim de Samuel, irmãos, duas coisas de pano de fundo. Primeiro, que hoje nós temos a arca, nós levamos a arca, que é a própria pessoa do próprio Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos que temer, desenvolver essa salvação com temor e tremor, e sabendo que o Senhor é um Deus que habita em nós e ele realmente ele é um reto juiz. E isso nos serve do passado, nos traz essa demonstração para mostrar como que nós devemos proceder na casa de Deus. Aí nós não deu para entrar nessa outra parte de Davi, mas vai mostrar um pano de fundo muito grande da vida de Davi, sobre o temor que ele tinha de estabelecer a figura de Saul ainda como autoridade,
Os irmãos já conhecem bem a palavra, e isso mostra também o sentimento da gente honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e te prolongue os dias da vida. E eu vi que naquele momento Davi ele está submisso a uma autoridade, mesmo que não era uma autoridade que estava no momento se desviando do Senhor. Teve até, separei um versículo, que eu acho que não vai dar tempo para ler, a situação onde que Saul acaba saindo do caminho do Senhor e ele acaba consultando necromantes, acaba procurando. Ali fala um versículo que ele perdeu a presença de Deus e Deus não ouvia mais suas orações. Então, isso daí é até um contexto que muitas vezes as pessoas acabam usando um pouco dentro da teoria espírita sobre o livro de Samuel, né? De se consultar na necromantes, mortos. Então, é um ponto que uma hora nós podemos falar sobre isso. E agora, irmão, só para terminar o versículo que eu queria mostrar numa correlação, eu lembrei de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 17. Mas vamos só ler 2 versículos aqui, para não ficar muito longo. No versículo 12 fala assim: ao mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente morar com ele, não o abandone. E se a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás do teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás da tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que lhe ordeno em todas as igrejas. Então, irmãos, mais um versículo que me trouxe muito temor sobre a gente permanecer sobre, como se diz, sobre a graça, sabendo que o Senhor é o reto juiz e Ele que julga todas as coisas. Que o nosso coração possa ter um coração obediente ao Senhor, dentro do nosso lar, em circunstâncias com a família, e o Senhor sabe o que passa no coração de cada um. Cada ovelha que se chegará ao Senhor. E no versículo em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 14 e 17, fala assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Né? A perseverança, né, irmão? Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais o que tem ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Em Hebreus 2, 4, 11, fala que dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, porque o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras da tua mão. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas,
nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor e salvação deles. Olha esse versículo, irmãos. Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto os que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se vergonha de chamar o irmão de irmãos. Amém, irmãos? E para terminar, irmãos, alguém pode só ler um versículo, um abre no Romanos 4:12, que é o último versículo, e o outro, Gálatas 6, do 4 ao 5. Pode ler para a gente encerrar. Eu leio Gálatas. Gálatas, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 4, 5. Tá. E o outro irmão lê Romanos 4, 14, 12. tá travando o Cláudio. Romanos 14, 12. Assim, pois, Romanos cada um de 14, 12. nós dará conta de si mesmo a Deus. Esse versículo que foi um versículo que nós compartilhamos, pois aí traz novamente sobre a resposta individual do chamado de Deus. Verdade. Então, com tudo que nós passamos para Samuel, fizemos assim um resumo que nos traz assim esse sentimento, né, irmãos? Eu acho que, não sei se trouxe para os irmãos, um sentimento de, se a gente analisasse, a gente queria uma história um pouquinho diferente, mas Deus tinha os seus caminhos nesse ponto, né? A Verdade. maneira como que ele estava tramando. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Então, nós estamos falando de obediência, perseverança, permanecer no Senhor, e o Senhor é o reto juiz, e a casa de Deus está sendo julgada hoje, a cada momento. Por quê, irmãos? Nós carregamos o tabernáculo, que é Deus habitando no nosso espírito. Amém. Então, isso daí me tocou muito. Eu falei, Senhor, que eu ganhe maior firmeza nas palavras ouvidas, que eu jamais me desvie dela, que possa ter um coração genuíno, de perseverar até o final, não olhando as circunstâncias que ocorrem a nosso momento, né, irmãos? Então, que essas circunstâncias que nós lemos, que nós possamos tirar um proveito para o nosso crescimento espiritual, né? Amém. Então, é isso aí, irmãos. Foi mais ou menos o que eu vou ler o Gálatas que você falou, né? O Gálatas. sim, irmão. Gálatas 6, 4, 5. Mas prove Certo. cada um seu lavor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará seu próprio fardo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, Amém. esse sentimento aí foi um sentimento para a gente compartilhar com os irmãos, que na medida que eu fui lendo Samuel, eu fui extraindo essas pepitas, né, que o Senhor vai dando para a gente e vai nos trazendo um coração de admoestação e sabendo que o Senhor deixou aí para a gente temer e tremer da palavra e perseverar na fé. Amém. Amém, irmãos? É Amém. isso aí. Glória a Deus.